Shalom, abençoada, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no Devocional e a 1 Reis, capítulo 8. É um capítulo um pouco grandinho, mas vale a pena porque a gente vai ver aqui a oração de dedicação, de Salomão, a arca do Senhor e ali, a glória de Deus descendo naquele meio. Então eu quero te convidar desde já para a gente orar e chamar a existência do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos lá? Querido amado e o Espírito Santo, eis-nos aqui e te pedimos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ter entendimento da Tua palavra. Declaramos nossa mente e nosso coração cativos à Tua voz. Nós queremos apenas te ouvir, Senhor. Fala conosco. Nós repreendemos outras vozes, a nossa própria voz e a voz do inimigo em nossa mente. Nós não aceitamos, nós não queremos, nós anulamos vozes externas. A única voz que tem a autorização de falar conosco é a Tua voz, Espírito Santo. Tu que és doce e maravilhoso, ajuda-nos a ter entendimento da Tua palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, capítulo 8 começa assim. Então, o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei. Salomão, por ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º mês, o Etanim é aproximadamente em setembro ou outubro do nosso calendário romano, mas o calendário judaico é Etanim, que é para eles o 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram a essa... Você sabe que foi nessa época que Jesus nasceu? Foi só um parêntese aqui. Mas Jesus, ele não nasceu em dezembro. O calendário judaico é diferente do nosso calendário. E no calendário judaico, ele nasceu 6 meses depois de João Batista. João Batista nasceu no 1º mês do calendário judaico. O mês de Abib de Nisan, que pra gente é entre março e abril. 6 meses depois, no nosso calendário é outubro. Então foi mais ou menos aqui nesse mês que Jesus nasceu. Mais ou menos meados de outubro. Vamos lá. Que provavelmente já pode chegar pro próximo mês, né? Mas tá bom, a gente não precisa saber a data certa de que Jesus nasceu, porque nós precisamos da data em que ele morreu e ressuscitou. Isso é mais importante, é isso que ele queria deixar registrado, e não o nascimento. Mas tudo bem, você que comemora em dezembro, viu? Tá tranquilo. Vamos lá, a arca do Senhor, cadê? Eu já me perdi. Todos os Israel se uniram. Etanim, que é o 7º mês. Versículo 3. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriram a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele. E elas estão lá até hoje. Bom, a gente sabe que não estão, né? Eu acho engraçado quando a Bíblia fala isso pra gente, né? A cidade está lá até hoje, o povo está lá até hoje, dizendo que a arca está lá até hoje, né? O templo, ele foi destruído. A gente viu alguns dados, né? Quanto tempo depois eles foram destruídos, quem destruiu e como foi reconstruído depois. Enfim, vamos lá. Cadê? Versículo 9. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado, quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. Uau, olha esse versículo 10, uma nuvem que era a glória do Senhor encheu. Não sei se você já foi tomada ali pelo Espírito Santo, mas você fica ali de perna bamba, tá consciente, viu? Tá super consciente, sabendo de tudo, mas ali você não consegue se conter. É incrível, eu imagino aqui essa cena, né? Versículo 12, e Salomão exclamou, o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura.
Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali em pé, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que sua própria boca havia prometido a meu pai Davi, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei de Israel o meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para que nela construa um templo em honra ao meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel em meu povo. Versículo 17. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Eu sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Providenciei nele um lugar para a arca na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Então aqui Salomão fala aqui do transporte da arca do templo, né, a arca do Senhor. E aqui é a oração e dedicação, né? Versículo 22. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. Bom, essa oração, você sabe que é a oração mais longa que a Bíblia registra, e foi uma oração assim do fundo da alma e do coração de Salomão. Então vamos ouvir aqui, né? Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus nem embaixo da terra. Olha, hashtag fica a dica. Salomão começa dizendo quem é Deus, né? A soberania de Deus. E eu acredito que é assim que a gente deve começar uma oração, falando quem é o Senhor. Quem é o Senhor para você? Eu geralmente começo: Senhor, tu que és soberano, tu és o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E eu acredito que uma oração bem eficiente tem esse início, você lembrando, né, que para quem você está orando, falando mesmo, né? E Salomão já deixa aqui pra gente, né? Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus nem embaixo da terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpristes a tua promessa a teu servo Davi, meu pai, com tua boca prometestes e com tua mão a cumpristes, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizestes a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: Você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assentasse no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de, em tudo, andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Então, ele começa aqui lembrando, né, falando quem é Deus, e ele começa a falar das promessas que Deus fez a Davi, e ele está lembrando Deus dessas promessas, né? Vamos seguir aqui, versículo 27. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende a oração do teu servo ao seu pedido de misericórdia, Senhor. Meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dar-lhe o teu perdão. Quando um homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a tua própria cabeça a consequência da conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que sua inocência merece. Você viu que Salomão, ele faz uma oração, né? E aqui ele fala assim que
que Deus, ele é muito maior do que tudo isso, mas ainda assim ele disse que estaria ali no templo e eles estão ali vendo a presença do Senhor. Ele está dizendo, mas isso não pode conter-te, né? Mas ele está dizendo, Senhor, que esse lugar seja onde a gente vai abrir o nosso coração, rasgar nosso coração, onde a gente vem aqui com culpa e a gente quer redenção. Então, assim, o templo era extremamente importante, era algo espiritual muito importante naquela época, como hoje a graça de Deus é para nós. Quando a gente está com problemas, quando a gente está com culpa, quando a gente precisa de ajuda, a gente vai para a presença do Senhor. E é isso que Salomão está falando aqui, a importância daquele lugar, naquele momento, para os israelitas. Vamos aqui, versículo 33. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti, invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traze-o de volta à terra que deste aos teus antepassados. E quando se fechar o céu e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo, voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, teu povo, ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. E quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem, e assim eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra que desde os nossos antepassados. E quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. E quando ele vier e orar, voltado para este templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação e atende o pedido de estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. E quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu o enviares, e orar ao Senhor, voltado para as cidades que escolhestes e para o templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. E quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para a sua terra distante ou próxima. E se eles caírem em si na terra para a qual tiverem sido deportados e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. E se lá eles se voltarem para ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra dos inimigos que os tiverem levado como prisioneiros, e orarem voltados para a terra que destes aos seus antepassados, para as cidades que escolhestes, e para o templo que construí em honra ao teu nome, então desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti. E faze com que os seus conquistadores tenham misericórdia deles, pois são o teu povo e a tua herança que tiraste do Egito, da fornalha de fundição. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de Israel, o teu povo, e que ouças sempre que clamarem a ti. Pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tirastes os nossos antepassados do Egito. E quando Salomão terminou a oração e a súplica do Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendido as mãos para o céu, pôs-se em pé e abençoou em alta voz a Assembleia de Israel, dizendo:
Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe nem nos abandone. E faça com que de coração nos voltemos para ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos os seus mandamentos, decretos e ordenanças que deu aos nossos antepassados, e que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, o nosso Deus, dia e noite, para que ele defenda a causa de seu servo e a causa de Israel, seu povo, de acordo com o que precisarem. E assim todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Mas vocês têm um coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje. Então a gente viu a oração longa, a mais longa de toda a Bíblia, a oração de Salomão falando a Deus, né? E Salomão, ele aqui dá várias coisas para Deus. Olha, Deus, quando o povo estiver assim, quando o povo estiver assado e vier te procurar, Deus, ouve a oração. E ele vai falando ali, né, as causas do que o povo vai procurar. Vamos aqui, a dedicação do templo, né? Tá quase acabando, tá? Então o rei Salomão e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu um sacrifício de comunhão ao Senhor, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Pense num povo rico, né? Pense num povo que estava ali sambando, que estava ali prosperando em tudo que eles faziam. Porque o que eles ofereceram ali ao Senhor não foi qualquer coisa. E olha, receba essa bênção em nome de Jesus. Receba aí, viu? A prosperidade do povo de Deus, que pode ir ali ofertar ao Senhor o quanto quiser. Porque aqui, essa oferta não foi qualquer oferta. Foram 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Então receba essa prosperidade de oferecer, de ofertar ao Senhor, porque Deus te dá tanto em abundância, com tanta prosperidade, que você não tem problema nenhum em ofertar, amém? Receba aí, porque eu estou recebendo aqui em nome de Jesus. Aceito, Senhor, recebo, Deus, em nome de Jesus. Vamos lá. Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. E naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio que ficava na frente do templo do Senhor. E ali ofereceu holocaustos, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar os holocaustos e as ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão. E foi assim que Salomão, com todo Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Ramate até o ribeiro do Egito. Celebraram-na diante do Senhor, o nosso Deus, durante 7 dias. E no 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. E eles abençoaram o rei e foram embora, jubilosos e de coração alegre por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu servo Davi, por Israel e por seu povo. Minha gente, esse capítulo é grande, mas é uma bênção, viu? Deus abençoe grandemente sua vida e que você receba aí a prosperidade de Israel, do povo de Deus, em nome de Jesus.